Fala galerinha, beleza? Bom, vamos aí a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o capítulo 4, buscar respostas, ok? Gente, nós vamos dar continuidade mais ou menos ao que foi falado no último capítulo, no capítulo 3. No capítulo 3, nós buscamos relembrar aí quais são os objetivos da filosofia e como nós podemos chegar a esses objetivos, através do espanto, do estranhamento, da admiração, enfim, da problematização, das perguntas. O capítulo 4 ele traz como título buscar respostas, ou seja, nós temos que compreender aí a importância de se buscar as respostas de todas essas dúvidas que nós tínhamos e que nós temos. Tá? E vamos estudar as diversas formas de se buscar essas respostas. Todos nós somos curiosos, essa é a verdade, nós temos curiosidade de alguma coisa. Alguns têm mais curiosidade, outros têm menos curiosidade, mas nós temos curiosidade de algumas coisas. Com certeza vocês já viveram algum momento inusitado da vida ao qual vocês tiveram curiosidade de saber mais sobre aquele assunto. A filosofia ela justamente pode ajudar vocês a compreender essas questões. As questões do mundo, as questões que envolvem a sociedade, as questões que envolvem o céu, a terra, o mar, a água, enfim, todos esses pontos que estão vinculados a tudo isso que é real nas nossas vistas, que é daqui, do ser humano, que é da sociedade, que é do mundo. Ok? A primeira parte do capítulo ele traz aí um texto introdutório chamado Descobrindo o Mundo. Tá? Esse texto introdutório ele fala um pouquinho aí sobre o ser humano, os desejos de entender as questões e tudo mais. E depois ele traz uma problematização com um texto sobre a filosofia e o sumiço do leite. Tá? É um texto muito legal que traz aí a necessidade de se ter um método de se pesquisar, de se chegar a conclusões, de se buscar as respostas. Nada pode ser concluído através da cabeça simplesmente porque eu achei, ou seja, do achismo. A filosofia ela luta contra o achismo. A filosofia ela quer que você pense, que você possa criticar as questões para assim chegar às suas próprias respostas. Sócrates, por exemplo, um dos grandes nomes da filosofia, ele caminhava nas ruas de Atenas, a atual capital da Grécia, mas Atenas existe aí desde a Grécia Antiga, desde a época de Sócrates. Sócrates, então, ele caminhava nas ruas de Atenas e conversava principalmente com os mais jovens. Por quê? Porque ele entendia que os mais jovens eram aqueles que poderiam repensar, criar novas ideias e tinham uma facilidade maior de buscar as respostas, tinham mais curiosidades com as questões da vida, não traziam verdades que para eles eram absolutas. Então ele perguntava sobre diversos temas para os jovens que estavam nas praças de Atenas. O que é o amor, o que é a amizade, o que você entende sobre política, enfim, sobre diversos temas que são questionamentos nossos. E através de um método chamado a maiêutica, tá? Método da maiêutica, que é a arte de parir o conhecimento, nós já falamos sobre isso. O Sócrates ele fazia com que as pessoas, através das suas respostas, pudessem refletir, repensar e chegar a um novo conceito sobre aquilo que era falado. Esse era o método dele. Existem diversos métodos para se buscar respostas de diversas questões. O professor ele tem um método de fazer com que vocês possam chegar às próprias respostas. O professor de matemática tem um método de aula, o professor de português tem um método de aula, de educação, enfim, cada um tem o seu próprio método. Basta entendermos que o método científico ele é importante para a gente chegar a respostas que sejam contundentes, fora do achismo, fora dessas ideias do senso comum, que seria o senso comum, essas ideias que permeiam aí o ser humano, a sociedade, mas que não tem embasamento científico nenhum, que é só um achismo, ok?
No capítulo, na página 21 aí, né, do capítulo, nós temos alguns exercícios que falam sobre a questão do método, sobre o que foi falado anteriormente. Façam esses exercícios e depois leiam sobre a investigação, onde vai estar falando um pouquinho sobre Marilena Chaui. Marilena Chaui é uma escritora, uma professora de filosofia do Brasil, tá? É uma filósofa brasileira, professora da USP, da Universidade de São Paulo, lá na cidade de São Paulo. E ela escreveu vários livros didáticos e livros também, tem várias escritas sobre a facilidade de reflexão filosófica e tudo mais. E um dos seus livros é o Convite à Filosofia. Tá? Ele é um livro muito pedagógico, muito fácil de se compreender. E ela fala nesse livro sobre a busca da verdade. Ela traz 3 pontos muito interessantes para a gente compreender melhor a importância de se buscar a verdade. Primeiro, a ignorância. Segundo, a incerteza. Terceiro, a insegurança. Primeiro, nós temos que chegar a um entendimento de que nós somos ignorantes sobre aquele assunto, de que nós não compreendemos sobre aquele assunto, para a gente começar a buscar respostas. Segundo, nós vamos, através da nossa incerteza, da dúvida, procurar essas respostas. E por último, através da insegurança, tá? Nós vamos aí poder buscar finalmente informações e diversas opiniões, não somente a opinião de X, não somente a opinião de Y, porque nós temos insegurança naquela informação. Nós vamos catar as informações de diversos indivíduos para assim chegar à nossa verdade. Esse é um método, essa é uma possibilidade de busca aí da sua verdade, ok? Por fim, esse livro traz Immanuel Kant, tá? Que fala um pouquinho aí sobre a verdade e o seu valor. Na sociedade, a verdade ela tem um valor, ela tem uma importância. E a filosofia nada mais é do que um conjunto de ideias aí que pode aprender, tá? Que se pode aprender sistematicamente. Então, para ele, todos nós temos a capacidade de filosofar. Ele traz uma frase que tem até ali, ó: não se aprende filosofia, mas a filosofar. A filosofia não é aprendida na concepção de Immanuel Kant, mas nós aprendemos a filosofar. E todos nós temos essa capacidade, ok? E é a busca, o desejo de se conhecer a verdade que move a filosofia. E que é ela que faz o ser humano buscar teorias, formular conceitos sobre diversos temas. Então, hoje, nós temos um entendimento sobre várias coisas. Nós temos um entendimento científico, a parte da ciência, onde nós temos explicações diversas sobre muitas coisas, e essas explicações ajudam a formularmos outras teorias. A filosofia ela traz essa ciência também, mas a filosofia não é uma ciência. A filosofia é fazer com que vocês busquem a própria sabedoria, para que vocês busquem sair da ignorância que todos nós temos. Nós somos ignorantes sobre diversos temas. E qual é a grande questão que nós temos no mundo? Buscar acabar com essa ignorância. Buscar sair desse lugar de ignorância, dessa vala de ignorância. Sair do senso comum e buscar uma verdade que para a gente pode ser absoluta. Para você que está me vendo, o amor é um conceito, tem uma explicação. Talvez você não saiba explicar, porque é difícil mesmo. Mas para mim, essa mesma questão do amor, ela pode ter uma outra explicação. Para o seu colega de sala tem outra, para sua mãe, para o seu pai tem outra. O que importa não é que essa verdade seja absoluta, mas que essa verdade seja uma verdade para você através de uma busca teórica, de conceito, de conhecimento. Não de um achismo, mas sim de conhecimento. O amor, então,
ele é um sentimento que aflora nas pessoas quando se tem um gosto, um sentimento de prazer, de desejo, de querer estar junto, de amizade, que engloba todas essas questões. Nós temos um amor pelos nossos familiares, nós temos um amor pelos nossos animais de estimação, nós temos um amor por um outro ser que nós gostamos também, pelos nossos amigos, enfim. O amor ele é diverso. Esse é um conceito meu. Você pode ter um outro conceito. O que importa, mais uma vez, é que você possa chegar a esse conceito através da busca por teorias, por conhecimento, e não por um achismo, ok? Então, para finalizar, Sócrates ali, um filósofo que veio em Atenas, nós já falamos disso, foi um homem simples e dedicado. Ele buscava aí, junto com Platão, que foi seu discípulo, identificar aí, ensinar as pessoas, tá? Ensinar mais ou menos, né? Mas fazer com que as pessoas pudessem entender, compreender por si mesmos, tá? Por si próprio, por si, as questões. Sócrates disse que nunca escreveu e nunca escreveria um livro sequer. Ele nunca escreveu nada. Tudo que sabe sobre Sócrates foi escrito ou por Platão, que era um dos seus discípulos, ou por outras pessoas. Então Sócrates tem uma frase muito interessante: conhece-te a ti mesmo. E por fim, só sei que nada sei. Isso significa o quê? Que para Sócrates o conhecimento dele, tá? A ignorância dele é o único conhecimento que ele tem, é a única coisa que ele sabe, que ele é um ignorante, que ele tem que buscar respostas sobre tudo, ok? Por fim, façam os exercícios do livro aí. Nós temos exercícios de 2 paginazinhas só. Ah, não, nem é. Uma paginazinha só. O outro já é o capítulo 5. Então, faça os exercícios. Tá? Qualquer dúvida, me mande por e-mail e nós vamos fazer a correção desses exercícios, como eu já falei no outro vídeo, no final desta unidade. Tchau, tchau, tudo de bom, um grande beijo para vocês, até a próxima.